Sem gás, hein? Praticamente sem gás. A gente está contando um momento na história do povo judeu, depois do falecimento do rei Salomão, Shlomo HaMelech, que o povo, Tagid Bracha, que o povo se dividiu. Borei Miné Mezonah. Você mencionou? Betach. Vai. Amém. Então a gente está num momento da história muito triste. O povo de Israel se dividiu em dois. E eles se dividiram em dois reinados, o reino do norte e o reino do sul. E 10 tribos do povo de Israel foram para um reinado, 10 e 3, exatamente. Isso, 10 e 3, 10 e 2, mais uma que é o Levi. Nós. O rei das 10 tribos era um pecador muito grande, o nome dele era Yeravam ben Nevat. Ele fez templos idólatras, e a última história que a gente viu foi que havia um profeta de Hashem chamado Ido. Ele chegou lá no momento que ele estava inaugurando esse novo templo, admoestou ele, ameaçou ele, falou em nome de Hashem que ele seria castigado por tudo aquilo que ele estava fazendo. Esse foi aquele que impediu que o povo fosse até Jerusalém. Isso. Então você lembrou da outra história da outra vez. Ainda estamos na mesma. Tá bom. E aí, o final da história foi que esse profeta, depois dele ter profetizado e mostrado que a profecia dele estava certa, porque ele falou que se eu tenho razão, que o altar se quebre na metade, então isso aconteceu, mas ele acabou cometendo um erro e ele comeu naquela cidade, e Hashem tinha falado para ele não comer naquela cidade. Então esse profeta acabou morrendo, como a punição de Hashem. A gente parou agora no momento aonde a gente vai ver a reação do povo depois de tudo isso. Então, depois de todos esses milagres, depois que aparece um profeta, ele quebra o altar no meio, de maneira milagrosa. Ele vê que o profeta, ele morreu por ter desrespeitado a ordem de Hashem. Ele já tinha sinais suficientes de Hashem para ele poder fazer tshuva. Mas aqui entra o ser humano com as suas justificativas e tentando sempre ser subjetivo aos seus desejos animalescos, o ego, poder. Então, ele acabou escutando o Yetzer Hará dele e ele não fez tshuva. O povo que assistiu a esses milagres também deveria ter feito tshuva, mas também, pelo menos grande parte do povo, continuou fazendo os pecados de idolatria. Alguns deles tinham recebido postos de liderança para virar Cohen. Então, imagina agora, aparece um indivíduo e fala, quem quiser virar Cohen, vem na minha sinagoga. Lá todo mundo vira Cohen. Vai ter alguns que vão topar. E tirar esse privilégio, mas peraí, se eu tiver que ouvir Hashem, aí eu vou ter que voltar àquelas regras antiquadas, de que Cohen é Cohen, que Levi é Levi, que Israel... Não, eu já tive um upgrade, eu não quero agora perder aquilo. Então é muito difícil para a gente conseguir enxergar os nossos erros, e foi o que aconteceu com essa turma. Havia um dos filhos de Yeravam, esse rei perverso, ele se chamava Avia. E esse Avia, ele estava seguindo os caminhos do pai, que não eram bons, mas ele tinha um ponto positivo. Ele não aprovava aquela lei que o pai fez, que ninguém podia ir para Jerusalém. Ele mesmo era um dos guardas que tinha que ficar lá cuidando para que ninguém fosse até Jerusalém, e ele mesmo permitia que as pessoas passassem, porque isso era o mérito que ele tinha, e apesar de tudo, todo o resto talvez está seguindo o pai dele, mas isso ele não concordava. Isso deu um mérito, uma mitzvah muito grande, que isso pelo menos ele manteve corretamente. Um dia, esse Avia fica doente, muito doente. E o pai dele, obviamente, começa a ficar preocupado. O que eu faço? O que você faz nessa hora? O que podia
um rei perverso que se afastou de Hashem, que passou a adorar a idolatria, podia fazer nesse momento? Chamar os profetas, Deus, sei lá o quê, para É, tentar curar o filho. então, né? na hora que o avião está caindo, Deus nos livre, o cara grita o quê? Shema Israel, Geval. Eu sou um ateu, mas Shema Israel, se é que você existe, me ajuda nessa hora. Então, o que acontece? Yeravá começa a aparecer para ele todos os tipos de profetas, aqueles lá que ele mesmo tinha contratado. Mas entre nós, a mim você não engana. Fui eu que contratei você. Se engana a turma lá. Mas a mim você não engana. Eu sei que tudo isso aí é balela. Eu coloquei vocês aí como fantoches para poder colocar a mim no poder e me manter no poder. Então ele sabia que todas aquelas promessas deles eram falsas. E aqui já vem trazendo para o nosso dia a dia aquela pessoa que deliberadamente se afastou de Hashem, falou, não quero saber, não existe para mim. Eu faço o que eu bem entendo, o que eu quero, e ele segue simplesmente os seus desejos, sem levar em conta sequer que existe um rei, que existe Hashem. O que acontece na hora da dificuldade? Vai o desespero, né? Você não vai ter com quem falar. Se você manteve um relacionamento com Hashem, então você vai sentir, eventualmente, acolhido por ele. Você vai ter com quem falar. Agora, se você desligou o telefone na minha cara, esse é o desespero que acontece com muita gente. Às vezes a pessoa que, infelizmente, nunca teve uma oportunidade de fazer matfilá, chega de repente, o que eu faço agora? Então, muitas pessoas é por falta de conhecimento. Então, tudo bem, sempre é uma oportunidade. Mas o que eu estou dizendo aqui, uma pessoa que tem o conhecimento, ele sabe de Hashem, assim como Yeravam, que era quase um profeta. Então aí ele percebe, foi o que aconteceu aqui, ele percebe que todos os profetas nos quais ele se apoiava, aonde ele se promovia, aonde ele acreditava, pelo menos se sentia seguro ao lado deles, de repente tudo isso se dissolve, porque ele sabe que eles não levam a nada. Então, todas as maneiras que a gente se distrai no dia a dia, é legal, interessante, tem muitas coisas legais por aí, tá certo? Mas na hora que você precisar, elas não vão ser suficientes para te dar apoio, para te dar acolhimento. Então, a gente tem que estar esperto, a gente sempre está nutrindo e cultivando o nosso relacionamento saudável com a nossa Neshama, com Hashem. Porque é verdade, na hora do desespero, Hashem atende todo mundo, não tem dúvida nenhuma. Mas o teu sentimento, se você já está bem trabalhado com as tuas emoções, com a tua personalidade alinhado com o que Hashem quer de você, então na hora do aperto você vai ter para onde. Você tem onde se apoiar, você tem onde cair. Uma criança que tem uma mãe que joga aquelas brincadeiras, né? Cai para frente, um pega, né? Uma criança fica com o corpo mole, um pega de um lado, outro pega do outro. Então se você tem alguém que você pode confiar, você cair, você não vai cair no chão. Não tem problema. Todos nós temos, mas se você não criou um relacionamento e não cultiva esse relacionamento, fica mais difícil. É mais difícil. Então, o Iravam agora se viu no aperto. O que ele vai fazer agora? Ele vai procurar um profeta. Não tem mais. Não tem mais profeta? Tem. Ele tinha um professor chamado Ahia Shiloni. Aquele professor que ensinou para ele Torá, que ele tinha intimidade de discutir os anjos da carruagem celestial. É desse nível que ele veio. E agora, na hora do aperto, aquele que ele tinha dado as costas, agora ele precisa recorrer. Só que ele sabe quem buscar, mas ainda faltou a humildade dele chegar lá e falar, olha, realmente estou precisando de você. O que ele fez? Ele vira para a esposa dele. Ele não tem cara de ir lá sozinho. E ainda fala para a esposa se fantasiar com uma simples camponesa, para que ninguém soubesse, especialmente o profeta, que ele não percebesse que era ela, para rezar pelo filho dela. Agora, você vê de novo como o Yehudi funciona com contradições. O ladrão de Zagmará, antes dele entrar no túnel que ele acabou de cavar para entrar dentro do banco, o que ele faz? Hashem, me ajuda, por favor,
para eu conseguir roubar bem, para a polícia não me pegar. Me ajuda. Assim diz Agmará. Peraí, se você acredita em Hashem tanto, então por que você está roubando o banco? Você deveria rezar para ele, seguir as ordens dele. Não, já é demais. Ele não falou para mim, foi para Moshe, tantos anos atrás. Não é bem assim esse negócio. Não pode roubar a vírgula. Você que entende hebraico, Israel, a gente está escrito que eles, na série Tadibrot, Deus, eles viram a voz de Hashem. Por que viram a voz? Porque está escrito lá, Lo Tignov, não roubarás. Lo em hebraico pode escrever com Aleph, que significa não, ou com Vav, que significa para ele. Se não tivesse escrito, eles iam falar Lo Tignov, a ele roube, a ele mate, tá certo? Então, dependendo da interpretação, não é bem assim. Então, o cara vai lá e ele... Então, chega a Yeravam. Ele mesmo foi quem abandonou. Agora, ele sabe que na hora do aperto, o único a quem ele pode recorrer é a Kadosh Baruch Hu e os seus tzadikim, seus profetas. Ainda ele tem a coragem, a audácia, a falta de humildade de mandar a esposa, ainda fazer com que ela se fantasie para enganar o profeta. Então ele faz a tshuva, mas ele quer garantir que o pecado ainda continua. A linguagem que a Gemara usa é Tovel Vesheretz Beado. Ele vai na mikve para se purificar que ele tocou num réptil. Mas ele leva o réptil junto na mikve com ele. Fica segurando. Se decide. Mas é isso que ele faz. E só para introduzir o que vai acontecer, ela vai chegar lá. Antes dela chegar, Hashem já apareceu para o profeta e disse, vai chegar aí a esposa do Yeravam e diga para ela o que eu vou te dizer. Então ela chega já na porta, ele já vira e fala, esposa do Yeravam, você veio aqui rezar, veio aqui pedir pelo seu filho que está doente? Já matou. A mulher nem abriu, nem apareceu ainda na frente dele, ele já mostrou que quem manda aqui é Hashem. Então, trazendo de novo a nossa ideia, a nossa ideia desse shur é trazer para o nosso dia a dia como a gente acaba fazendo essa mesma coisa tantas vezes. A gente acredita em Hashem até aquele ponto que dói. Quando já é incômodo, quando já não é mais tão confortável, mas aí a gente coloca as vírgulas. E é capaz de você mesmo, então, enquanto está rezando para Hashem, às vezes está pedindo para algo que é contra a vontade de Hashem. Você mesmo, não é um roubo de um banco, que esse é fácil de perceber, mas às vezes é uma coisa mais sutil. E você está pedindo para Hashem, está esperando que ele te ajude, enquanto está fazendo alguma coisa que é contra a vontade dele. A gente pode encontrar vários exemplos no nosso dia a dia, como a gente vive essas contradições. A gente vai lá, eu dei um exemplo semana passada, alguém até repetiu e gostou, que a gente tem aquela halachá, na véspera do Shabat, que o marido ele deve lembrar a esposa de acender as velas do Shabat. Por que se acende as velas do Shabat? Para trazer paz, porque se tiver escuro, um vai tropeçar em cima do outro e vão brigar. Esse é o motivo original da vela do Shabat. Então chega o cara na véspera do Shabat, bate na porta do banheiro bem forte, enquanto a esposa está lá tomando banho, se preparando. Mulher, vai, tem que acender as velas. Peraí, todo o motivo das velas é para trazer Shalom Bayit. Você vai lá e lembra ela de acender as velas brigando com ela. Mas assim que... não tem sentido. Vou dar um outro exemplo. Fazer assim mesmo. Fazer assim que acontece. No Shabat, você tem, falando do Shabat, você tem aquilo que a gente cobre a halá. Por que a gente cobre a halá? Porque você não quer envergonhar a halá. O que quer dizer envergonhar a halá? Teoricamente, se eu tenho pão e vinho, a primeira brachá eu tenho que dar para o pão. E depois para o vinho. Já que eu tenho que fazer o kiddush no Shabat, eu vou precisar primeiro tomar o vinho. Então eu cubro a halá para ela não ver o vinho se antecipando a ela. Então chega o cara em casa, sexta-feira à noite, e ele vê que está o vinho, está o kiddush, está a mesa posta, mas a pano da halá a mulher não colocou. E ele vira e fala na frente de todos os convidados, cadê o pano da halá? De novo você esqueceu? O que ele acabou de fazer? Envergonhar a esposa. Peraí, o pano da halá está lá para você não envergonhar o pão? O pão se envergonha? Mas ainda assim a Torá te ensina a ter esse cuidado até com o pão. Mas a tua esposa você pode envergonhar. Então são esses exemplos de coisas que
a gente está fazendo em prol de Hashem, mas não do jeito que ele pede. E aqui está o exemplo do Yeravá Menor. Ok. Decidi que nosso filho. É? O filho dele, ele estava doente. E aí ele queria uma brachá do profeta.